Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Produzir sementes não é para qualquer um, e o nosso entrevistado é um dos poucos que conhece muito bem esta missão. Walter Lindemann, gaúcho, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria, exerceu toda a sua experiência profissional na produção e tecnologia de sementes e irá compartilhar conosco esta sua trajetória. Produzir sementes é lidar com muitas exigências. É uma verdadeira maratona de cuidados e desafios. Começando que o produtor e a empresa deve se cadastrar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cada um dos campos onde as sementes serão produzidas, que também precisam ser cadastradas. É necessário fazer um contrato com quem detém o patrimônio genético, a patente da semente a ser plantada. Todo o planejamento de toda a planta da UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes, tais como moedas de recepção, pré-limpeza, secadores, cílios internos, armazenamento, beneficiamento, câmaras frias, escritório, laboratório. No campo, monitoramento de todo o processo produtivo, tratamento de semente, plantio, manejo de lavouras, orientação técnica a campo, manejo de pragas e doenças, as recomendações de agroquímicos, dosagem, modo de aplicação, dessecação, pré-plantio, controle de pragas, etc, etc. Só isso? Não. Gestão de pessoas, contratação e treinamento de mão de obra que trabalhará na OBS, bem como aqueles que trabalharão a campo, por exemplo, para a realização do Rogen, que é a eliminação de plantas atípicas das misturas. A produção sempre será inspecionada. Os cuidados devem ser redobrados com adubação, manejo de água, controle de pragas, eliminação de plantas fora de padrão. É muita atenção e muita atenção mesmo para a colheita das sementes, que não pode ser danificadas. Também é preciso uma especial atenção no beneficiamento, secagem e transporte, pois a semente precisa se manter viva, em pleno vigor, para garantir a germinação uniforme e a expressão de todas as suas qualidades na planta. Como potência agrícola, o Brasil tem diante de si o grande desafio de produzir mais e melhores sementes, com comprovada qualidade genética, física, fisiológica e sanitária. Vem conosco. Podcast Academia do Agro. Já entramos no ar, Walter Lindemann. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, Valdir. É um prazer aí estar participando do seu podcast aí e obrigado pelo convite. Cara, eu que fico lisonjeado de contar com a tua participação aqui, pessoa profissional, colega que vivenciamos tantos bons momentos, tantas aventuras e tantas atividades juntos, né? Vimos o crescimento de vários setores da nossa própria empresa e também o próprio crescimento desse setor tão pujante que é o agronegócio, e não poderia deixar de contar com a sua participação, com a sua experiência. E então eu que te agradeço a participação aqui no podcast Academia do Agro. E você, como já me antecipou há pouco, já ouviu também alguns dos nossos episódios, e eu costumeiramente inicio perguntando ao nosso convidado: e aí, cara, aonde tudo começou? Conta um pouco da vida, da origem, da família e da trajetória de Walter Lindemann. Bom, eu sou a terceira geração de imigrantes. Os meus avós vieram da Alemanha no início do século XX, 1890, 1900. Um deles, a família dele, tinha vocação agrícola, se estabeleceram em Venâncio Aires. E o meu avô, por parte de mãe, ele saiu da Europa, havia iniciado um curso técnico lá de engenharia, veio para o Paraguai medir terras, circulou pelo Paraguai, Argentina e acabou parando no Brasil, em São Sebastião do Caí. A partir daí ele veio a Santa Cruz e conheceu a minha avó. E esses meus avós, eles tiveram uma vivência, um foi esse
que esteve na Argentina, no Paraguai. Começou a lecionar aqui em Santa Cruz, umas matérias que hoje até nem existem mais. Lecionou estenografia e algumas matemática, álgebra. E o outro andou circulando pela agricultura, plantou arroz, que era uma das culturas, o arroz e o trigo, que eram as culturas que existiam aqui no sul na época. Plantou arroz na região de Cacequi, aqui no Rio Grande do Sul. Teve 2, 3 frustrações de safra e aí ele começou a trabalhar como caixeiro viajante. Na época em lombo de burro, passava 1, 2 meses fora de casa, levando o mostruário com as mercadorias, depois voltava e as mercadorias eram despachadas pelo trem. E esses meus avós faleceram bastante cedo. Os meus pais, tanto a mãe como o pai, perderam os pais na faixa de 15 anos. E a partir daí tiveram que começar a batalhar. Meu pai trabalhou numa marcenaria. Depois, na época da guerra, ele serviu o exército na região de Bagé, ficou um período lá, mas não seguiu a carreira militar e retornou e trabalhou numa seção de peças, numa concessionária. E a minha mãe trabalhou, fez também até o 5º ano, na época 5º ano, início do ginásio, e começou a trabalhar numa empresa, numa farmácia e fazia parte de contabilidade. Passado isso, nós tínhamos contato com os demais parentes aqui, que alguns plantavam fumo, e eu tive um tio que esse partiu para as fronteiras agrícolas, aí partiu para a região de Santa Rosa, onde estava iniciando a parte de sojicultura no final da década de 60, na década de 50, 60, abriu uma agropecuária, chegou a iniciar a produção de plantadeiras lá, e depois ele, final de 60, 70, passou para o Mato Grosso do Sul, entrou na região de Maracaju lá, meu primo se estabeleceu em Aquidauana com a parte de pecuária. Então esse pessoal aí moldou um pouquinho o meu gosto pela parte agrícola. Além disso, minha avó, nós morávamos juntos e ela tinha essa parte agrícola aí, que a família dela era originária de Cachoeira do Sul e eram plantadores de arroz. Na época, plantador de arroz era arroz, as lavouras cultivadas a boi e a mula e o plantio e colheita toda ela manual. Então a gente ouvia as histórias dela e foi gostando disso aí. Nós morávamos e ainda a gente tem uma área, uma meio hectare aqui próxima, no que era na época uma área de transição entre a cidade e o interior, onde a gente tinha animais de pequeno porte. Esses dias, quando eu vi a entrevista do Risse, até a gente teve algo em comum, que nós também, eu e meu irmão, quando tínhamos na faixa de 12 a 15 anos, e havia uma demanda por láparos, por coelhos recém-nascidos, aí a gente tinha essa produção, aí tínhamos em torno de 150, 200 fêmeas em produção. E de um momento para o outro, eles pararam a aquisição para a confecção de vacinas, e a gente estava com todas aquelas coelhas cobertas. Aí a gente seguiu um determinado período procurando entrar no setor de venda de carne de coelho, mas era um mercado bastante restrito e bastante difícil de colocação, e a gente foi terminando o estoque, foi comendo o estoque, vendendo o estoque. Nesse período, meu pai, essa empresa que ele trabalhava, essa concessionária, havia fechado, e passamos um período até de bastante dificuldades, até que um antigo colega dele dessa empresa aí, ele tinha aberto uma oficina e convidou meu pai para participar nessa oficina, e pegando mais um pouco mais a parte comercial e a parte de pinturas, etc. Então, a gente
tinha as aulas pela parte da manhã, à tarde, quando a coisa apertava, isso aí quando a gente estava na faixa de uns 15, 16 anos, o velho chamava nós para lá para auxiliar serviços básicos, tipo lavagem de peça. Eles tinham uma clientela bastante grande aí de caminhões que puxavam pedras. Aí, aqui na região tem essa região de pedreiras de arenito, e esse pessoal era clientes, então era aquele negócio de quebra de mola, e a gente ficava embaixo dos caminhões lá, trocando, soltando grampo de mola, etc., auxiliando o pessoal. E o cara matutando ali debaixo daquilo ali, pô, mas não é isso aí que eu quero para mim. A minha mãe, ela sempre incentivou bastante a gente a estudar. Tanto eu quanto meu irmão, ela sempre deu um incentivo bastante forte a nós aí. E aí chega aquele período ali, tu tá na fase de transição, o que tu vai fazer em termos de seguir os estudos? Eu fiz essa opção motivado pelos contatos aí com a própria minha avó, esse meu tio e o primo que tinham dado certo em fazer agronomia. Na época, a maior parte do grupo ia a Porto Alegre e eu optei por Santa Maria. Aí prestei vestibular em 77. Na época ainda existia a lei do boi, onde 50% das vagas eram destinadas a filho de produtores. Eu digo, porra, o troço vai ser bastante apertado aí. Mas, graças a Deus, estudei bastante, até peguei um período aí no terceiro ano científico, eu peguei valendo, estudei bastante e passei. Aí entrei na faculdade. Nós somos contemporâneos, o Toneto, eu, somos da mesma turma aí. E aí a gente foi gostando do curso, pegando gosto pela coisa. Nesse período eu também morava na casa do estudante lá, tinha um grupo bastante legal lá, e o que a gente aprende numa república ou numa casa de estudantes é a convivência, a vivência em grupo. Eu acho que foi uma bela escola assim de aprendizado, de convivência. Tem seus prós, tem seus contras, muito futebol, a gente tinha uma convivência bem legal e ficava próximo também. Depois eu passei numa monitoria de melhoramento de plantas, iniciei a trabalhar lá. Na época a gente trabalhava com melhoramento de lentilhas, stevia também era algo que estava começando, tinham sido buscados materiais na região do Paraná, ali na região de Iguaçu, e tinha um melhoramento nessa linha aí. Bueno, isso aí era durante o período de faculdade. Em 78, aí fiz um contato com segundo para o terceiro ano de faculdade, fiz um contato com o pessoal da Proagro. Na época fui lá, eu digo, vou inventar alguma coisa para fazer no decorrer das férias de verão. Aí fui recebido pelo pessoal lá, na época, Gentil, o Delmar, tinha um outro rapaz que trabalhava na semente, depois trabalhou na semente matriz, o Délio, e eles me deram um ok para a gente participar. Na época, isso era final de novembro, dezembro, acompanhar as atividades. Aí eu acompanhei as atividades naquele período ali, aproximadamente 40 dias, e pegamos um período, diferentemente do que está se avizinhando esse ano aí, muito chuvoso. O despendoamento todo era debaixo de chuva, e o próprio despendoamento na época era realizado pelo produtor, pelo agricultor. Ele contratava as equipes, ele fazia toda essa atividade. E nós, os técnicos, o agrônomo, os encarregados, faziam a vistoria dos campos para verificar a qualidade genética, os padrões de despendoamento. Então, nesse período aí, eu, juntamente com os técnicos, aí, a equipe, na época, o Delmar era o gerente de milho, a gente trabalhou, fez essa atividade aí. Terminado esse período de despendoamento aí, ainda passei uns dias lá na época
a antiga Proagro trabalhava com sementes de forrageiras e sorgo. Passei uns dias no laboratório também, testes de tetrazólium de forrageiras, um convívio com o Jaime Amonte, na época que era sorgo, e o Luiz, que era da parte de forrageiras. Bueno, passou esse período aí, eu seguia a vida, seguia a faculdade, período de férias. Aí eu recebi depois, antes do período de 79 a 80, um contato do pessoal da Pioneer, eu fiz contato também, e aí a coisa já foi por um período mais prolongado, aí já foi por 3 meses, praticamente todo o período de férias da faculdade, a partir do momento que eu estava liberado da monitoria, e aí já peguei um período maior de despendoamento, já praticamente a gente já haviam confiado algumas áreas para mim fazer as vistorias e tocar o despendoamento. Tinha uma região mais próxima aqui no Rincão del Rei, onde já eram produtores maiores, onde a empresa praticamente tinha assumido fazer essa atividade aí. Então eu acompanhei, auxiliei o pessoal nisso aí. Depois eu tive o primeiro contato dentro da planta, aí, na parte de recebimento de sementes e secagem. O ano seguinte aconteceu a mesma coisa, praticamente se sucederam as atividades. Em início de julho, aí, nesse meio tempo a gente já havia conversado. Início de julho eu entrei como efetivo julho de 81 eu entrei como efetivo na Pioneer. Naquela época se plantavam os híbridos duplos, basicamente peguei o resto do 309B, eram híbridos dentados, o 309, o 307, o 313, e tinham entrado já uns materiais mais tropicais, aí, mais duros, aí, o 6877 e o 6874. E esses materiais aí, no momento que chegaram no produtor, o produtor acostumado com os materiais mais dentados começou a ficar meio apavorado, porque não tinha trilhadeira ou colheitadeira na época que resistisse a esse material duro, de difícil trilha, e aí nós tivemos uma situação de termos estoques excedentes de um material que não saía. Nesse meio tempo, a Proagro teve a incorporação por parte da Pioneer, e aí houve uma adequação de volumes e de áreas, e houve a migração de diversos técnicos e diversos profissionais para as áreas de venda, serviços técnicos. Nesse meio tempo, ainda a partir de 80, 81, iniciei trabalhando com o Delmar, diretamente com o Delmar. O Gentil era diretor de produção, estava mais envolvido já na construção de Santa Rosa, e tive um aprendizado bastante grande com ele aí durante esse período. Aí quando teve essa adequação de áreas e de volumes, esse pessoal da época aí, alguns migraram para vendas. Hoje ainda temos remanescentes o Jorge Guerque, o Stella, esses dias eu estava olhando, ainda seguem como representantes. Esses aí também são os dinossauros aí da empresa. Podcast Academia do Agro. São os mais antigos, né? São os mais antigos representantes da Pioneer em atividade hoje. Sim, e eles passaram pela produção naquele período ali. E em determinado momento, o Delmar já estava em Santa Rosa, o Gentil me chamou, eu digo, porra, agora chegou a minha vez, vamos ver o que toca pra gente, né? Aí, Pato, nós temos que montar um plano aí de como é que a gente vai trabalhar com esse quadro de técnicos aí, alguns haviam sido colocados já, outros não. Como é que a gente vai trabalhar? Eu digo, pô, que beleza. Aí a gente montou isso aí. Para você ter uma ideia, nós trabalhávamos com uma área de em torno de 3.000 hectares em 81, 82, e ela caiu para metade aí no período 83, 84.
Nesse período também praticamente cerraram as atividades durante um ano em Santa Rosa e Itumbiara. Itumbiara já pertencia à Pioneira Agricultura na época, o Gentil até colocou, eram ainda empresas distintas. E aí houve esse ajuste de áreas aí, e a gente começou gradativamente a produzir. Aí começou a entrar o 6875, e aí começou a dar um novo fôlego à empresa. Em 84, 85 foi reaberto Santa Rosa, foi reaberto também Itumbiara, e aí na safra de 85 houve o que a gente estava conversando antes. Ciclicamente, o Rio Grande do Sul passa por períodos de seca. E aquela seca de 85, 86 foi uma das, em termos de milho, de produção de milho, foi uma das catastróficas em termos de companhia, porque a gente perdeu praticamente toda a produção. E aí foram se buscar alternativas. Guaíra, o pessoal do sorgo já estava instalado lá, já estava produzindo, Cotinho, o Jaime, o Carcará, pessoal, que depois passou pela equipe de vendas também, e foi iniciada a produção de sementes de milho lá. Tivemos uma série de percalços, problemas que a gente não tinha aqui no sul com esse material. A ferrugem praticamente dizimou as lavouras no final de ciclo. Muito pouco se utilizava de fungicidas até aquela época, começamos a utilizar, mas não obtivemos um sucesso muito bom. A cigarrinha também, a gente foi apresentado a cigarrinha lá naquela região, coisas que a gente não estava acostumado. Essa produção foi destinada a Itumbiara, e aí foi feito o beneficiamento lá. Esse ano de 85, 86, para mim foi bastante desafiador, porque aí nós tivemos essa questão de seca, passamos um período em Guaíra, depois houve uma mudança de gerência lá em Itumbiara, por uma questão técnica lá numa determinada lavoura, e o agrônomo responsável na época foi desligado da empresa e havia dois campos de produção a serem colhidos. Aí a gente, em determinado momento, eu tinha recém voltado de Guaíra, o Gentil me ligou, nós temos uma situação tal e tal e tal em Itumbiara e temos a colheita a ser realizada lá desses dois campos. Aí fomos para lá, o Ivanir Bedin e eu, e ficamos um determinado período lá até realizarmos a colheita desses campos, colheita e secagem. E depois nós retornamos e outra equipe fez o beneficiamento dessas sementes aí. Passado esse período, isso aí era maio, junho, a gente já, nesse meio tempo, a equipe aqui do Sul havia identificado as primeiras áreas irrigadas que tinha, e foi feito plantio de uma área de pivô central na região de Santa Bárbara do Sul. Na época, a irrigação era tão incipiente aqui no sul que praticamente tu contava nos dedos aonde tinha irrigação. E aí se teve um bom resultado nisso aí. Em junho, julho, eu fui convidado para a unidade de Santa Rosa. Aí fomos como diz o gaúcho, de mala e cuia, para Santa Rosa. A unidade tinha reiniciado as atividades, tinha um grupo de 12 colaboradores, uma estrutura pequena para a época para seguir a manutenção, e aí nós começamos a contratação de áreas e se lançou também a nível de empresa um programa de estímulo às áreas irrigadas. Então se assumiu um compromisso por determinados anos aí de produção de sementes com o cooperante, e se possibilitava os recursos para ele em troca de volumes de semente produzidos. Foi bastante desafiador no começo, porque o Rio Grande do Sul basicamente vive da sojicultura, e você entrar com uma cultura de produção de sementes de milho, onde você começa com plantadeira diferente de soja, atividades
de despendoamento que envolvem um número elevado de pessoas, demandaram bastante da gente aí, da equipe técnica naquele período aí. E aí se passaram, a Pioneer naquele período, ela estava houve um crescimento de volumes, né, nessa safra, mas ela praticamente esteve estagnada durante um período de 10 anos aí, em termos de crescimento, não teve um crescimento muito acentuado, e eu acredito que muitos participaram daquele período onde se trabalhava bastante com a qualidade do nosso produto. Nós tínhamos um produto diferenciado e em cima disso aí se tinha uma política de preços e era praticamente uma questão de demanda reprimida. E você tinha o produto e o preço era um preço bem diferenciado em relação à concorrência na época, Cargill, Agroceres, Brascalb e outras mais. Só que o mercado agricultor também se rebela contra isso aí. E aí, a partir dos anos 90, a coisa mudou. Houve um período aí onde não se conseguiu atingir os volumes previstos de venda. E aí entrou mais forte um plano já de aumento, de entrada mais agressiva no mercado, com aumento das capacidades. Para isso era necessário um aumento de capacidade das unidades e praticamente Santa Rosa na época foi o piloto para a construção de novos secadores, já no modelo americano, porque até então os nossos secadores eram de concreto e tijolos, e aí se passou por um modelo metálico, com maior volume dos ventiladores para secagem, etc. Então foi um período bem legal ali, onde teve um trabalho de equipe em conjunto. Aí já estavam conosco o Hansel, o Gentil participava, o Volney. Foi um trabalho de grupo bem forte, de equipe bem forte. Da parte dos Estados Unidos houve o Charlie Carter, que era o diretor da América Latina na época, de supply, que nos deu suporte e participou bem efetivamente dessa situação aí. E aí nós conseguimos montar essa estrutura, deu certos fornecedores, etc. E a partir daí houve a expansão também das unidades de Itumbiara na época, e de Santa Cruz do Sul também houve uma ampliação. Aí já começaram a entrar novos produtos também, o próprio 6875 já estava no ocaso, entraram novos produtos e aí também houve uma mudança de direção interna da companhia, onde passou pelo Mariano, na sequência passou para o Daniel. Aí tivemos um período de crescimento bastante acentuado aí, onde aquele ganho que a gente teve em termos de aumento de capacidade de unidades foi bem importante para a gente conseguir entregar os produtos dentro do tempo e dentro da qualidade desejada. Nesse momento a gente já estava trabalhando com híbridos triplos, se não me falha a memória, começavam a entrar os primeiros simples, e aí já mudou um pouco a sistemática mudou a sistemática de produção. A gente nós tivemos a entrada de novos materiais, dos híbridos simples, e aí houve uma expansão também na parte de áreas de produção, porque ao passo que com os duplos e triplos tu produzia 250 sacos de semente por hectare, tu passaste a produzir 100, 150. Aí houve a entrada do 30F53, 30R50 nesse período aí, e como sempre o material que melhor se destaca a nível de campo normalmente é o que apresenta maior dificuldade de produção. Então, para nós da produção... Parece que é regra isso aí, né? Para nós da produção, o R50 era um material muito produtivo, que economicamente seria bem mais viável, mas a nível de campo ele não demonstrou isso aí. E o 53 é isso que a gente está vendo, segue hoje ainda no mercado.
Aí, nos anos 2000, já se aventava a possibilidade, a criação de uma nova unidade, já foram feitos trabalhos aí de identificação de local e etc. Aí o Ricardo Raup, mais uma equipe com a diretoria, chegaram à identificação de Formosa. Iniciou-se a construção de Formosa. Nesse meio tempo, as equipes de campo aqui do Sul foram ampliadas já no sentido de atender essa nova unidade. Aí, o René e a equipe, na época nós tínhamos gerentes de campo, supervisores de campo, o René e o Alberi Lorenzetti. Eles ampliaram as equipes, foram identificados novos profissionais para fazer frente a essa demanda. Aí a unidade de Formosa iniciou as atividades, eu acredito que foi na época de 2003. O Itabajara estava à frente da unidade lá, já com a equipe, com o René, com o Rosso, o Hansel na parte de obras. E em 2005, final de 2005, surgiu um novo desafio para mim aí, em termos de me deslocar e assumir a unidade de Formosa. O cara quase cinquentão já, com 2 filhas adolescentes aí. Pensei bastante, troquei ideia com a minha esposa. As filhas naquele período eram as mais reticentes, aí choraram, etc. Como é que nós vamos sair agora, papapá? Mas a males que vem para bem. Em início de 2006 a gente se mudou para Formosa e profissionalmente foi um baita desafio lá, porque você sair de uma região subtropical para uma região como Formosa, uma região alta, tinha uma série de desafios agronômicos em termos de equipe também, de formação de equipe. E a gente passou um período bastante legal lá, foram 4 anos de uma convivência boa, de um crescimento grande daquela unidade aí. E as filhas que eram uma das questões que a gente estava mais apreensivo, se adaptaram tão bem que hoje, anualmente, elas vão a Formosa, vão à região lá visitar as amizades que ficaram. O pessoal de lá mesmo já veio nos visitar no sul aqui. Então, há coisas que parecem alguns entraves, mas na verdade são desafios e que são vencidos. Aí eu fiquei em Formosa até 2010, houve uma reestruturação na empresa, com criação dos departamentos de milho, soja, e aí eu solicitei um retorno a Santa Rosa e reiniciamos a atividade em Santa Rosa, mas é aquela velha questão, o que você deixa hoje, passado algum tempo, se modifica, não é a mesma coisa. Então já surgiram novos desafios lá e a gente conseguiu, eu acho que atendê-los aí, e permaneci na empresa até 2015. Meados de 2015 houve um convite aí em termos de praticamente de uma saída e uma condição boa de saída, e eu já vinha nesse meio tempo procurando ver alguma coisa no mercado, que eu acho que a gente passar mais de 30 anos na parte corporativa aí já, a meu ver, já é o suficiente. Eu queria tocar alguma coisa por conta. Aí nesse meio tempo a minha intenção era voltar aqui para a região de Santa Cruz. Andei dando uma pesquisada na questão de Nogueira Pecan, na questão de algumas alternativas aí, e acabei optando por adquirir uma área e começamos um plantio de morangos aí na safra 2016-2017, de cultivo protegido em estufa. É um produto bastante perecível, mas a gente tem um diferencial a nível de produto, onde a gente tem conseguido uma colocação direta ao consumidor final. Então,
tem uma agregação boa de valor no produto com isso aí. E é um negócio bem desafiador, porque se antes você trabalhava com grandes culturas, agora você trabalha com sais, com a parte de fertirrigação, com a parte de produtos biológicos para controle de doenças e pragas. Então o cara vai se reinventando. E é o que é o que a gente vem fazendo até o momento aí. Fomos num crescendo, hoje estamos com 4 estufas, aproximadamente 12 mil plantas de cultivares de dia neutro. No caso do morango, a gente tem cultivares de dia curto, onde a produção se dá numa janela da primavera, início do verão, e cultivares de dia neutro, onde tu tens o pico na primavera e verão, mas ele te dá uma produção durante todo o ano. Com isso aí a gente tem alguns clientes aí, sorveterias e pessoal que trabalha com sucos aí, onde a gente tem o fornecimento praticamente anual a eles, alguns restaurantes também, e a venda direta aos clientes. Nossa marca é @cultivare, e minhas filhas, a Juliana e a Laura, estão conosco nesse negócio. Eu estou mais na parte de produção, e elas estão na parte de vendas aí. E hoje, através das redes sociais, através do WhatsApp, através do Instagram, elas fazem a comercialização direta do produto aí aos clientes finais. Então, seria mais ou menos isso que a gente tem feito atualmente aí. Esse período de pioneiro, eu acho que foi bem desafiador. Uma das coisas básicas na produção, em qualquer atividade, eu acho, é a gente ter um bom relacionamento, um contato com o nosso cliente, com o nosso produtor. Eu acho que durante esse período a gente foi bastante feliz nisso aí, porque hoje a gente mantém amizades aí daquele período, nos diferentes locais, aí, tanto Santa Cruz, onde eu iniciei minha carreira, Santa Rosa e Formosa, e trabalhar com ética com eles, com responsabilidade, eu acho, com clareza, no sentido de que a gente está oferecendo um negócio, não é um casamento, não é um matrimônio, mas a gente segue aquela linha do long look aí, em termos de, pelo menos, a gente ter um determinado grupo de produtores que sejam a nossa base em termos de produção, onde a gente consegue fazer o treinamento das equipes da fazenda, e você ter continuidade nisso aí. Podcast Academia do Agro. O Walter, Oi. Que bacana a história, que legal, cara. Obrigado aí por compartilhar essa bela trajetória. E aproveitando essa sua experiência durante cerca ou mais de 30 anos na área de produção de semente. Como potência agrícola, o Brasil hoje tem diante de si o grande desafio de produzir mais e melhores sementes, com comprovada qualidade genética, física, fisiológica e sanitária. O sucesso de uma lavoura depende de diversos fatores, mas, sem dúvida, o mais importante deles é a utilização de sementes de elevada qualidade, que gere plantas, de elevado vigor, desempenho superior no campo, produtividade. Para que essas sementes cheguem às mãos do produtor com qualidade genética superior, é imprescindível que a área de produção de semente tenha uma elevada performance e tenha rígidos controles para a manutenção desses atributos. É o que nós chamamos esse setor de garantia superior do insumo. Te pergunto, hoje é fácil a produção de sementes de milho e soja com qualidade? E 3, 4 décadas atrás, quais eram os desafios para isso? A produção de sementes, eu acho que ela veio sempre num crescente, como tu colocaste, as exigências também foram crescentes, então tudo teve sua época, e a gente teve uma condição bastante favorável dentro da empresa em que atuamos, onde a gente teve certa liberdade de produção, e onde nós tínhamos treinamentos e tínhamos equipes muito boas para a gente conseguir atingir esses resultados aí.
O ponto-chave em termos de produção de sementes é campo. Você faz a semente no campo. Então, a partir de uma semente básica muito boa, ou dentro dos padrões de qualidade e dentro das normativas de produção. E nisso aí a gente teve um avanço bastante grande no decorrer dessas décadas aí, através de manuais de produção. Depois nós tivemos a própria questão da ISO, que também foi utilizada bastante comercialmente. Mais recentemente nós tivemos a parte dos programas da Dupont, a parte de DPS. Então eu acho que tudo a seu momento. Se naquela época, nos anos 80, era a cultura da gente estar mais à frente da atividade, hoje com as novas tecnologias aí, ou mesmo com acesso à informação, algo que, uma doença, por exemplo, que se apresente hoje, você chega no campo, tira uma foto, já manda para um laboratório remoto ou manda para um grupo de profissionais daquela área, você consegue fazer com que as ideias e a resposta surja muito mais rápido do que naquele tempo. Mas tudo tem seu período, tem suas fases. E quando se fala hoje em tecnologias de plantio, você tem máquinas cada vez mais eficientes a níveis de plantio. Você está buscando também sementes com elevado teor de germinação, de vigor, porque não adianta você ter uma máquina lá que vai te colocar 4,7 sementes por metro se o teu vigor ou a tua germinação estão baixos. Então, eu acho que é isso aí. Basicamente, o trabalho é um trabalho de equipe. Equipes treinadas, equipes bem estruturadas, eu acho que fazem a diferença em termos de produção de sementes. A parte de planta também, as unidades foram estruturando-se para atender essas demandas aí. Hoje, se compararmos as unidades do Brasil com as unidades americanas, nós temos muitas unidades que são superiores a unidades americanas em termos de estrutura. Parte de mecanização agrícola em termos de colheita, despendoamento, que era um gargalo muito forte nosso. Hoje também a gente está muito bem. Um ponto que eu acho que sempre vai ser um gargalo é o despendoamento. A gente tem a parte do despendoamento mecânico, onde se faz, mas os repasses, a limpeza dos campos é feita de maneira manual. E essa mão de obra hoje cada vez está mais escassa e eu diria de qualidade inferior do que a gente tinha algumas décadas atrás, onde uma boa parte da pessoa que você contratava tinha uma origem rural. Hoje você contrata normalmente pessoal de periferia de cidade, onde a coisa é bem mais complexa. Entendi. O Walter, não é pegadinha não, tá? Eu sempre procuro também fazer essa pergunta. Quando você se sentiu que as coisas estavam fora dos trilhos? Você mesmo exemplificou algumas passagens da sua trajetória onde que teve decisões difíceis. Mas quando foi, que momento que você se sentiu desorientado, meio sem o chão nos pés? E o que você fez para superar este momento? Tiveram algumas situações, principalmente envolvendo mudanças estruturais ou mudanças de local. Agora, a gente procurou sempre olhar isso aí de uma maneira bastante profissional, e uma das coisas que eu levei desde o início, que se eu optei, por exemplo, por fazer agronomia, trabalhar numa empresa do porte da Pioneer, a gente está nesse ambiente aí que estaria sujeito a isso aí. A gente sempre teve um apoio familiar bastante grande da minha esposa. Ela foi muito parceira sempre nesses momentos de tomada de decisão, e a gente sempre acreditou que as coisas vêm e a gente consegue dar o tombo, como se diz, e buscar algo melhor. Então tem aquele baque inicial, mas eu acredito que a gente conseguiu reverter e fazer com que a coisa tivesse um bom rumo aí. Walter, obrigado por
esse momento, essa oportunidade de nós revivermos tão importantes e interessantes fatos, né, dessa sua trajetória, compartilhar aí com os nossos ouvintes, os nossos colegas. E eu deixo contigo aí uma última mensagem. Bom, novamente obrigado, Valdir. Eu acho que a gente teve a felicidade durante esse período aí de empresa, de trabalhar e termos um crescimento. Que legal que a gente trabalhou numa empresa que teve um crescimento e a gente acompanhou esse crescimento, que foi em todas as áreas, tanto na área de pesquisa, que a gente citou há pouco, não havia citado até o momento, mas nas áreas de produção, de vendas, marketing, logística. E a vida é feita de desafios, então hoje a gente está nesse novo desafio, é algo que me envolve, diria até bastante aí, mas faz com que a gente se mantenha na ativa e se mantenha motivado. Então, novamente, um obrigado a todos e que legal que a gente está participando desse podcast aí, e eu te parabenizo aí pela bela iniciativa que tu tiveste aí de dar espaço a gente poder recontar algumas coisas que aconteceram durante a nossa trajetória profissional aí, e pessoal inclusive. Obrigado, Walter, e tenha consciência e saiba que é um espaço aberto aqui para que você possa, inclusive, retornar em outros momentos, por que não? E te agradeço aí a referência e fique à vontade, viu, de compartilhar essas histórias aí. Hoje nós temos várias plataformas aí, é só buscar Academia do Agro, podcast ou podcast Academia do Agro, é facilmente acessado, né? E que vai ter a oportunidade de ouvir e apreciar todos esses momentos e essas histórias que a gente está compartilhando com vocês. Para mim também é uma satisfação muito grande de rever o amigo, obstante virtualmente, sinais dos tempos, né, Walter? Mas novamente te agradeço muito por ter esse momento e essa oportunidade. Fica com Deus, um abraço a todos. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!